dia, bom dia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente já começar a nossa live. Bom dia, Josi. Tô fazendo um resuminho aqui, gente, pra gente conseguir conduzir a live. Porque hoje eu quero participação. Hoje vai ser bacana. Cadê esse povo tudo sonolento? Esqueci de dar o aviso ontem aí, ó. Pessoal, hoje, ó. Gente, vou começar falando do seguinte. A nossa live de hoje, eu vou querer fazer bastante um bate-papo, né? Não sei quantas pessoas vão comparecer hoje, porque o aviso ficou meio em cima. Mas as pessoas que forem entrar, eu queria muito que tivesse esse compartilhar de histórias, né? Aqui essa live, por exemplo, eu deixo muito aberta pra gente ter essa comunicação, sabe? Esse trocar de histórias, né? Essa semana, inclusive, eu viajei pro interior, né? Fui ver minha família também, graças a Deus, tem uma boa parte cristã. E a gente conversou tanto sobre as nossas experiências, sabe? Sobre como é esse caminhar com Deus, o que Deus nos mostra no meio do caminho, né? Eu tô com fone, gente, só quem tá aqui, só fala se vocês estão escutando direitinho, porque às vezes não conecta com o celular. Só me dá um ok pra eu continuar, se vocês estiverem me escutando. Quem tá online aí, dá um ok, só pra eu saber se tá tudo certo. Estão me escutando? Tá tudo certo? Bom, eu vou continuar, tá? Se tiver mudo, vocês me falam. Então, eu tive muito essa experiência com as pessoas que são cristãs também, né? E quando a gente senta pra conversar sobre as experiências que Deus nos dá através do Espírito Santo, como é curioso a gente tá atento a isso, sabe, no nosso dia a dia, como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Eu acho que essa experiência é muito enriquecedora, até mesmo pra gente ter um discernimento se aquilo que a gente tá vendo, se aquilo que a gente tá pensando, se de fato vem de Deus, né? Se de fato é o Espírito Santo falando, olha, não vai por aqui, pensa de tal forma, agora é hora de abrir o olhar. E quando a gente conversa com essas pessoas, no caso aqui, por exemplo, né, eu venho conversando com vocês e a gente vai fazendo essa troca, a gente vai percebendo que a gente está indo pelo caminho certo, que realmente é uma coisa que o Espírito Santo está nos mostrando, sabe? E me veio muito uma questão assim, eu quero falar com vocês hoje também, além da experiência com Deus, cada um, né, que quiser compartilhar aqui, sobre as questões das pequenas mentirinhas que a gente tem no dia a dia, né? Se isso é saudável espiritualmente pra gente ou não. E quando eu falo de pequenas mentirinhas, são aquelas questões que muitas vezes a gente, pra agradar o próximo, né, a gente acaba mentindo, né? Não é colocar mentira assim como algo, nossa, eu estou realmente não sendo eu mesma ali. Mas às vezes a gente, pra agradar o próximo, a gente entra nessa coisa do, se eu não falar o que eu penso, né, se eu for dessas pequenas mentirinhas,
talvez eu evite uma contenda, ou eu não preciso falar isso agora, e às vezes a gente vai entrando num normal de pequenas mentirinhas. Eu observei muito isso na minha vida e nas pessoas com quem eu fui conversando, o tanto que a gente tem esse discernimento de, ok, isso aqui tudo bem, porque se eu for também pegar nesse ponto, a pessoa não vai compreender e eu acho que vai trazer um problema maior. Tudo bem. Mas no mais, essa questão da gente pegar essas pequenas mentirinhas do dia a dia e a gente levar isso como normal, que foi até um post que eu fiz essa semana, de certa forma, a gente vem num processo de se anular também. Porque veja, uma das experiências que a gente compartilhou no final de semana que eu estive com a minha família é assim. Um dos familiares comentou, né? Nossa, mas tal pessoa veio perguntar, isso daqui é legal? E ela teve um discernimento de falar assim, cara, se eu for falar que tá legal só pra agradar essa pessoa, primeiro, eu vou estar mentindo por uma coisa muito, assim, desnecessária. Eu posso ser real com essa pessoa sem precisar cair no âmbito da mentira, mesmo que seja pequena, né? Mesmo que seja não expor a minha opinião, talvez, pra não criar uma conversa mais profunda ou uma questão mais profunda. E também eu acho que é o momento certo de falar com essa pessoa agora a verdade, sabe? Eu acho que ela precisa escutar um pouco a verdade. E ela veio e trouxe a verdade. E eu achei tão interessante isso, gente. Porque esse compartilhar que a gente tem enriquece a gente. E isso me abriu os olhos. Eu falei, poxa, é verdade, né? Muitas vezes a gente não precisa cair nessas coisinhas pequenas da gente, de repente, não dar a nossa opinião verdadeira e a gente passar por cima da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus também está muito correlacionada a gente não julgar o próximo, a gente ser empático com o próximo, ter amor ao próximo, né? A verdade, ela não precisa vir como uma bomba para a pessoa. Ela pode vir de forma gradual, ela pode vir de forma amorosa, mas ela também pode ser dita, né? E me veio muito isso. Eu falei, quantas vezes a gente deixa de falar a verdade por besteira? Porque a gente fala assim, ai, puxa, se eu falar vai chatear essa pessoa, mas às vezes ela precisa escutar. Vocês já tiveram alguma experiência assim que vocês se pegaram, de repente nem dando uma opinião que poderia ajudar a pessoa, porque é meio que normal falar, tá tudo bem, isso daqui é melhor eu nem falar com ela? Eu comecei a refletir sobre mim. Eu falei assim, gente, será que eu posso estar não expondo a minha opinião e tá tudo bem expor a minha opinião? Vocês que estão online, bom dia, meus amores. O pessoal tá entrando devagar hoje. Eu esqueci de dar o aviso ontem, ó. Mas eu gosto que vocês que estão aqui compartilhem a sua experiência de vida. Vai me falando aí, porque eu vou compartilhar um pouco da que eu tive semana passada. E como isso abriu o meu olhar. Essa noite também eu tive um sonho muito forte, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência com Deus. Deus fala muito comigo através de sonhos. E isso foi também um compartilhar que eu tive com a minha família. Porque eu também tenho uma familiar que ela também tem... Deus fala com ela nos sonhos. E, gente, é chocante, assim, as coisas que vêm. E essa noite eu tive muito assim, Ana, se você não abrir mão de coisas que não te agregam mais, você não vai achar saída. Foi um sonho muito assim, muito curioso, porque era uma casa que estava pegando fogo e eu me escondi no banheiro ali, debaixo do chuveiro, para poder ter água, para poder não me queimar. E chegou um determinado momento do sonho que eu tive que abrir mão, eu tive que desapegar e abandonar uma outra versão de mim, que estava representada numa figura no sonho. E aí no sonho eu ficava assim, nossa, mas como que eu vou deixar essa pessoa aqui? Que no caso era a minha antiga versão. E quando eu abandonava, eu tinha a visão da saída, era uma casa sem fogo e eu conseguia sair. E eu acordei hoje cedo, eu falei assim, gente, tem alguma coisa ainda que eu preciso desapegar. Que eu preciso ter escolhas, que eu preciso fazer escolhas. Que eu tenho que abandonar. E hoje, por exemplo, eu peguei um dia para refletir muito sobre isso. Como eu trabalho com isso, trabalho aqui com vocês, tenho outros trabalhos também, mas graças a Deus eu tenho a possibilidade de ter um tempo para refletir sobre isso. Hoje eu peguei para refletir sobre isso. Hoje eu peguei para refletir, para mergulhar mais na palavra. Anotei os meus sonhos, né? Semana passada, nas outras semanas eu mostrei para vocês o caderninho que eu tenho livre. E esse daqui é o caderninho dos sonhos, que eu gosto de anotar tudo que eu sonho que me mexe, assim. Que eu lembro e que realmente mexe comigo.
E eu anotei, e eu quero refletir sobre isso hoje, porque eu acho que Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Do tipo, o que você tem que deixar para trás? Agora vão vir momentos decisivos na sua vida que você precisa abandonar essa versão aqui. Essa versão já não funciona mais. Vocês têm bastante... Não sei se vocês chegaram a já ter essa experiência. Cada um tem uma experiência, tá, gente? Tem gente que às vezes tem pelos sonhos, tem gente que às vezes tem na sensibilidade do ambiente, tem gente que tem... às vezes dormindo, às vezes acordada, com outras pessoas, é normal. Nem todos vão ter pelo mesmo caminho, mas eu tenho. E essa minha outra familiar também tem essa questão do sonho. E, nossa, esse compartilhar é muito legal. Não sei se vocês também têm isso. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Bruna, E eu fiquei refletindo muito sobre isso também. Eu falei, por quantas vezes a gente anula a nossa opinião e às vezes a gente passa pela verdade de Deus, que é não mentir, pra agradar os outros, gente. Fiquei pensando sobre isso. Falei, será que por algum momento o normal do mundo, que é uma mentira, ok, gente, nossa, você não dá, sabe? Você não vai, né? Morrer por causa disso, tá tudo bem. Falei, por quantas vezes a gente não deixa passar essas situações? Só que isso vai trazendo essa questão da gente se anular. Porque se a gente anula a verdade de Deus, que é não mentir, provavelmente logo depois a gente vai anular a nossa opinião também. E vai anular, inclusive, a nossa personalidade, né? Vai anular aquilo que a gente acha que é correto, aquilo que a gente luta a favor. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente precisa, de forma harmônica e de forma amorosa, começar a expor essa verdade que está dentro de nós, sabe? Se a pessoa pergunta a sua opinião, se a pessoa pergunta o que você acha, qual é o problema da gente falar a verdade de forma amorosa? Porque muitas vezes a gente fala, ai, nossa, se eu falar isso daqui vai dar pano pra manga, né? A conversa vai longe, e aí eu não tô afim. Ah, então eu vou dar uma mentirinha aqui, tá tudo bem, adorei, né? A pessoa te dá um docinho e você fala, ai, não, tá ótimo. Às vezes a gente tenta agradar o próximo. É curioso isso. Mas às vezes, por exemplo, quantas vezes eu, estando aqui também, eu precisei de um feedback verdadeiro. Do tipo, como tá esse material? Me fala. E às vezes eu preciso de pessoas reais. Eu busco pessoas reais para me trazerem versões reais. E o como é importante a gente também ser real com o próximo. Sabe? Eu não sei, essa semana eu tive esses insights, eu acredito muito no Espírito Santo, né? Esses insights do tipo, observa um pouquinho mais isso daqui. Veja se você não está indo pelo caminho errado. Veja se tem necessidade de você fazer isso. Porque isso pode te afastar. Vocês têm essas experiências com o Espírito Santo? Por exemplo, essa semana eu tive esses... Outra coisa que eu tive que eu vou trazer para vocês durante a live é a questão da adoração. Da adoração. E aí, eu queria ver com vocês que estão aqui, se essa semana que passou, no mais, vocês chegaram a ter alguma experiência de ter um negócio assim, de você falar assim, cara, isso aqui eu acho que eu tô fazendo errado. Comenta comigo aqui se vocês tiveram essa experiência, se vocês conseguiram perceber. Porque muita gente também, o que acontece? Nós que estamos aqui, né? Nós buscamos a Deus. Nós gostamos de agradecer a Deus, de buscar respostas em Deus, direção de Deus. Só que às vezes quando a gente pede para Deus uma direção ou uma resposta, às vezes a gente tem dificuldade em perceber quando é que Deus está falando conosco. Então tá, eu pedi e às vezes parece que, nossa, Deus tá mudo, parece que Deus não fala comigo. Será que eu que tô pedindo errado? Será que eu que não tô vendo? Então, esse exercício que eu tô fazendo com vocês, de eu contar a minha experiência e falar pra vocês, olha, eu percebi dessa forma, eu percebi. E outra, Deus sempre vem mostrar em nós. É difícil Ele mostrar no outro, Ele sempre vem mostrar em nós a situação que a gente tem e como a gente pode melhorar. Então, dentro disso, vocês conseguiram perceber essa semana uma visão que o Espírito Santo passou? De uma conduta, de uma fala, de um pensar, de um ambiente. Vou dar um exemplo para vocês, enquanto vocês comentam aqui. Pode comentando livremente. Eu presto muita atenção nas coisas que eu falo, nas coisas que eu penso e nas coisas que eu falo, principalmente com o próximo. Porque quando a gente fala, a gente já verbalizou. E às vezes a gente pode chatear uma pessoa, né? A nossa boca ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Isso Deus nos deu, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E aí, gente, sabe essa coisa assim, meio gíria, popular? Você fala assim, nossa, não tá valendo mais nem um real. Sabe umas coisas de brincadeira?
Nessa hora me veio um negócio assim, não, isso daqui não, por que você tá falando isso pra pessoa? Ela tem muito valor. Não faz sentido você, que me representa, falar isso pra pessoa. Na hora eu pensei, opa, eu acho que isso daqui não tá legal mesmo. Mas na hora eu fiz um movimento interno. Na hora eu não fui pedir desculpa pra pessoa. Porque a gente tava numa brincadeira, não foi uma coisa que ela ficou chateada e tal. Mas eu pensei, eu não posso falar isso pras pessoas, gente. É uma coisa muito boba. É muito boba. Mas eu tô aqui, essa página, eu tento trazer a minha experiência com Deus, né? Como eu conduzo o meu dia a dia com Deus. E o meu dia a dia com Deus, ele vê umas coisas assim, são nas pequenas coisas, são nos pequenos movimentos, nos pequenos detalhes. Então eu percebo muito isso. Sabe? De não chatear as pessoas, de ter necessidade de eu falar um negócio desse, fiquei pensando. Tanta coisa bonita pra eu falar pra ela, porque é uma pessoa que eu gosto. Só que sabe quando você vai no costume da gíria popular? E você dá uma dessa pra pessoa? É tipo isso. É nessas coisas, às vezes, o Espírito Santo fala, não, olha, até então você fazia e você não tinha discernimento, mas agora eu estou te dando discernimento. Então agora é hora de você começar a prestar atenção nisso. Eu vou tomar uma aguinha aqui, tô lendo o que vocês estão escrevendo. Essa semana o Espírito Santo me mostrou o quanto eu não consigo descansar nos planos deles de fato. Com certeza. Eu já tive muito essa percepção também. Muito, muito. Eu sempre fui, eu contei semana passada pra vocês, né? Eu sempre fui muito afobada, imediatista, preocupada. Eu queria uma resposta de Deus rápido. Como assim? Sabe? E aí eu ficava muito assim, Deus, mas se eu tô contigo e o Senhor quer abundância, quer trazer abundância pra mim, por que eu não tô tendo isso aqui ainda? E Deus foi me mostrando. Porque não é hora. Veja o que você já tem. E aí eu comecei a observar, porque, gente, às vezes a gente mesmo tendo abundância em tudo, eu até ia postar e vou comentar isso com vocês, mesmo a gente tendo abundância em tudo, às vezes a gente acha que tá faltando. Teve uma manhã que eu acordei com vontade de comer ovo mexido e cuscuz, que eu gosto de manhã, e na manteiga, ok. E aí eu sentei ali pra comer o café da manhã, e eu fiquei olhando pra aquele prato e eu falei assim, gente, não tem nada de demais esse prato, mas ele tem a proteína e tem o carboidrato. E eu fiquei pensando, eu falei, só isso daqui é o suficiente pra mim. Já me alimentou, já me deixou feliz. E aí, nesse momento, eu fiquei olhando pra cozinha, não tava nada aberto, tava tudo fechado, mas eu sei o que tem dentro da minha despensa. E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, só isso daqui me alimentava. Mas se eu não quisesse isso, olha o tanto de coisa que tem na minha despensa. Aí eu pensei no meu guarda-roupa, eu falei, gente, eu não tenho uma peça de roupa, eu tenho mais de 2. E é normal, a gente tem. A gente tem mais de uma coisa na nossa despensa, a gente tem mais de uma coisa no nosso guarda-roupa. Eu falei assim, a abundância já é presente, só que a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E nesse movimento de querer mais, a gente deixa de ver o que a gente já tem, e em vez da gente ir no movimento de gratidão com Deus, a gente parece que vai no movimento inverso sem querer. Sem querer, não é porque a gente é ruim, porque a gente é mal, porque a gente é ingrato, mas é sem querer que a gente faz esse movimento. A hora que a gente vê, a gente já tá querendo mais e mais e mais e mais e mais. Sabe? E essa questão do quanto eu não consigo descansar nos planos de Deus, os planos de Deus, eu aprendi uma coisa. Às vezes o plano de Deus, ele tá inclusive em te mostrar que tem a hora certa para as coisas. Que tem o momento certo para você receber. E que por exemplo, eu tô num momento da minha vida que eu tô estudando muito a palavra de Deus. E eu já tentei pra todos os lados. Curso aqui, curso ali. E Deus sempre fala assim, é a palavra. Volta pra cá. Sabe? E aí eu fico assim, Deus, peraí. Se tá tudo bem, o Senhor tá me dando este momento pra estudar a palavra, por que eu tô querendo fugir, né? Então tá. Se é o Senhor que tá me dando recurso pra isso, então eu vou mergulhar. Porque às vezes a gente se cobra muito de que a gente tem que dar mais, tem que trabalhar mais. Será que isso tá certo? Tá muito bom pra ser verdade? E a gente fica numa cobrança interna que às vezes Deus tá falando, mas viu, você não pediu isso daí muito tempo atrás? Hoje você tá tendo. Então como é que você tá direcionando o seu tempo? Se eu estou te dando, por que você tá querendo outra coisa agora? E a gente ficar atento no que Deus traz pra gente. Eu observo muito isso, gente. Uma das coisas que eu percebo, que me edifica muito em Deus, é eu perceber esse movimento que Deus faz comigo. De me mostrar e eu olhar e falar assim, ok, puxa, é verdade.
E eu fazer uma retrospectiva do que eu sempre pedi. E de repente o que eu estou tendo hoje já é uma resposta. Sabe? Porque a gente, hoje, o nosso mundo é muito frenético, ele é muito rápido, ele é muito veloz. E a gente tem uma tendência a ir sempre pro futuro, né? Então a gente pega as experiências do passado e projeta, meio que acaba projetando inconsciente pro futuro. E a gente tem uma dificuldade de se manter no presente, que é onde Deus está mostrando, que é onde Deus age. Por isso que ele fala, não se preocupa com amanhã, né? As dificuldades do dia de hoje já são suficientes para você olhar para o presente, que eu vou cuidar, eu te ajudo. Então amanhã a Deus pertence, no sentido assim, da preocupação, da pré-ocupação da mente. Então eu aprendi mesmo eu tendo tudo, eu tinha uma mentalidade de ficar preocupada. Eu aprendi a me desapegar dessa preocupação, porque eu percebia que a preocupação da minha mente e das situações, do tipo, mas e se mudar, eu não tenho nada. Mas e se acontecer tal coisa, eu tô lascada. Eu falava, Ana, tira o mais se. O mais se está na mão de Deus. Você não entregou? Você tem que fazer hoje. Porque o problema tá no hoje. Se você não fizer hoje, talvez amanhã você realmente não tenha. Mas você tá fazendo hoje? Deus te deixou não fazer isso, você tá fazendo? Então tudo bem, então não se preocupa. Dê o seu melhor. Eu faço um movimento de dar o meu melhor todos os dias. Todos os dias. Então, às vezes eu tô meio cansada, às vezes eu não tô muito animada. Hoje era um dia que eu tava meio sonolenta. Eu falei, não, é um compromisso que eu tenho. Eu vou estar lá, mesmo se tiver uma, duas pessoas, mesmo se não tiver ninguém, eu vou estar lá. Porque é um compromisso maior que eu tenho com Deus. Eu tenho que saber vencer os meus sentimentos. É um aprendizado. E essa noite eu não tive esse sonho à toa. Porque eu já tinha um compromisso de hoje de manhã. Se Deus me mostrou, olha, abandona tal coisa, é porque isso pode comprometer a minha saída, o meu livramento. Isso que eu tô falando com vocês em relação ao sonho, em relação às minhas experiências de vida, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês já tiveram essa experiência com Deus? Parecida? Como que é a experiência de vocês? Conta pra mim. Eu acho que esse compartilhar entre nós, gente, independente do nível espiritual que estamos, entendeu? Eu acho que esse testemunho que a gente troca é muito enriquecedor. Eu vou contar uma história pra vocês quando eu era adolescente. Talvez isso mexa com vocês na visão de hoje, né? Porque semana passada a gente teve muita questão do desvincular o relacionamento e o sofrimento que isso traz, né? E eu tava conversando com a minha família lá no interior e eu lembrei que quando eu era adolescente, bem jovenzinha, eu tinha, sabe aquela coisa de fã? Com ator, com cantor. E eu tinha um negócio com o Leonardo DiCaprio. Eu era apaixonada no Leonardo DiCaprio. Tudo era, eu ficava até às 3 da manhã vendo as coisas. Ele passar no tapete vermelho, tinha o pôster dele e tal. Tudo bem. Gente, esse foi o primeiro sonho revelador que eu tive de Deus. Eu lembro até hoje. E os sonhos de Deus são meio assim. Pá! Eu acordo. Beleza. Primeiro sonho foi, depois de, eu acho que mais de um ano nessa adoração com o tal do Leonardo DiCaprio, eu tive um sonho que Deus falava assim pra mim. Eu dormia, eu tava passando por um estabelecimento com uma grade vermelha, e ele tava, e tinha esse pôster dele lá dentro, na grade vermelha, e eu tava fora. E Deus tava comigo do lado de fora. Ou seja, no lugar livre. E ele falava, ou ele, ou eu. Acabou o sonho. Foi isso o sonho. Eu acordei, gente, eu senti no meu coração, eu rasguei o pôster e nunca mais segui ele. Tipo, eu nunca mais fiquei nessa coisa do tipo, tudo era ele. Esse foi o primeiro sonho revelador que eu tive de Deus, porque toca no coração de uma forma tão grande que não tem como você não perceber. E essa questão da adoração me veio também nessas conversas que a gente teve no final de semana, me veio muito essa questão da adoração. Porque a adoração, por exemplo, nessa minha questão, lá quando eu era jovem, era nessa questão do ator, que eu achava lindo e que, nossa, tudo era ele. Então eu colocava ele em primeiro lugar. Se eu tivesse que dormir tarde, era porque eu tava vendo ele na TV, um exemplo. Eu não tinha compromisso, sabe? O meu compromisso era ver ele, bobinha, né? Eu era adolescente, gente. E aí, eu fiquei pensando, gente, será que tem coisas hoje que eu adoro? Porque a nossa adoração, ela pode vir em diversas formas. Pode vir num relacionamento, você adorar tanto a pessoa que você acaba se anulando. Você poderia tá orando e você tá, sei lá,
Em vez de ter o seu devocional, se a pessoa fala assim, olha, eu quero tal coisa, você deixa isso pra atender a pessoa, uma coisa boba, tá? Não tô falando uma coisa de urgência. Você vai se deixando, vai deixando Deus de lado pra atender uma pessoa, pra atender um trabalho, pra atender um ganho financeiro, sabe? Quando a gente coloca as coisas antes de Deus, eu, Ana Cláudia, entendo que é um movimento de adoração. É um movimento de... Existe algo mais importante do que o meu espiritual, do que eu estar em contato com Deus. Vocês conseguem compreender isso? Eu fico pensando sobre isso. Eu fico pensando até que nível inconsciente a gente também não faz esse processo de adoração. Sabe? Vocês percebem isso em algum cenário da vida de vocês? Vai falando comigo aí, vocês que estão aí. Eu adoro saber de histórias. Vocês estão com um cafezinho? Meu cafezinho já tá até frio, gente. Mas tô firme e forte no meu café gelado. Então, comenta aqui comigo, gente, a experiência de vocês. E eu queria trazer isso pra vocês essa semana, a fase que eu tô. A fase da percepção. Por exemplo, eu tô muito... Por exemplo, esse sonho que me veio muito essa questão das mentiras, da adoração e do que eu tô deixando passar batido na minha vida que pode afetar a minha conexão com Deus. Porque eu sinto que eu tenho o Espírito Santo diariamente em mim. Por exemplo, Ontem eu fui fazer a compra do mercado, porque eu fui viajar, fiquei sem nada aqui. Aí eu vou na semana, compro hortifruti e tal. E tinha um moço pedindo lá uma ajuda, né, no farol. E toda vez eu fico, nossa, gente, quantas pessoas, né, assim. Eu fico sempre a Deus, Deus, toca no meu coração pra ajudar essa pessoa. E aí me veio um dia, não interessa, eu não preciso tocar. Porque se você tem, você pode doar. E aí eu peguei as moedinhas e fui dar pro moço. E ele falou assim, obrigada, moça, Deus abençoe. Eu falei, você também. Quando eu fechei o vidro, eu pensei, gente, eu fiquei numa vontade de chorar. Porque eu falei, que é isso, gente? E eu não tenho... gente, se vocês me conhecessem um tempo atrás, eu não era uma pessoa muito sensível. Porque a mim, como eu dei muito a cara a tapa na minha vida, eu comecei a me... Eu fui gerando uma frieza dentro de mim, né? Eu era muito assim, não vou me envolver, sabe, não quero, tal. E eu fui desenvolvendo isso dentro de mim. E agora eu tô no movimento totalmente ao contrário. Porque agora qualquer coisa, às vezes eu saio, eu escuto um louvor, eu fico emocionada. Então eu percebo nesses momentos que o Espírito Santo está bem presente. Porque ele me dá esse coração mole. Essa coisa de sensibilidade. Essa conexão com Deus. Hoje eu sinto isso, sabe? Então eu venho percebendo isso. E aí veio esse sonho, e aí tô começando a pensar, hoje é um dia que eu quero pegar e quero refletir sobre isso. Quero refletir sobre o movimento que eu tô tendo na minha vida. Quais são as escolhas que eu tô fazendo no meu dia a dia. Porque, veja, a gente acorda já decidindo, né? Qual roupa vai colocar. Você vai tomar banho agora, você vai tomar banho depois. A gente acorda no processo de decisão. Então, as nossas decisões, a gente tem que ficar de olho nessas pequenas decisões. Porque às vezes não vai ser coisa assim, fecha um contrato ou não. Aceito esse trabalho ou não. Viajo ou não. Às vezes não é tão grande assim. Às vezes são coisas pequenas. Sabe? Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas que Deus nos mostra. Eu, particularmente, a minha experiência com Deus é exatamente isso. São nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos. Vocês estão muito quietinhas, gente. Compartilha aqui comigo a experiência de vocês. Eu preciso saber. Pra gente trocar figurinha. Aí, também, neste movimento da gente não... das mentirinhas, a gente também tem uma tendência de também se anular, de também não expor. E eu percebo assim, na maioria das vezes, eu já tive isso e eu percebo nas pessoas. Que quando a gente não fala a verdade, quando a gente vai tipo assim, nossa, eu preciso falar isso pra pessoa, gente, será que ela não se tocou? Tal, a gente tem a tendência em ir guardando. E guardando. E uma hora o pino da panela de pressão estoura. E quando estoura, vai pro lado errado. Você vai, às vezes, ser grosseiro no momento que não é pra ser grosseiro, porque a pessoa tá de boa. Você vai estourar com uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Tudo por anulação.
Tudo porque você vai se anulando ao longo do tempo. Porque coisas que você poderia falar, você deixa de falar. Coisas que você poderia ser verdadeiro com você mesmo e expor isso de forma natural, você deixa de fazer. E isso vai trazendo um movimento interno pra gente muito ruim, muito ruim. Então, chega uma hora que a gente tem que parar, olhar e falar assim, não, por que eu tô fazendo isso, gente? Não tem necessidade, sabe? É bem isso. Bruno, é exatamente isso, sabe? Esses movimentos que a gente tem, ó, nos pequenos detalhes, consigo enxergar grandes recados de Deus. Hoje eu consigo estar nesse nível teu também, Bruna, de perceber. E eu tive que ficar muito tempo, como é que se diz? Buscando por vontade, tá? Não porque eu queria uma resposta, mas porque eu queria estar perto de Deus. E eu fui nesse movimento. E aí, com o tempo, eu fui sentindo isso no meu coração, do tipo, caramba, eu acho que isso aqui... Até comentava com a minha mãe e falava, mãe, eu não sei se isso daqui é o Espírito Santo, mas eu acredito que seja, porque ele não vem um aviso de crítica. Ele vem um aviso de lucidez, parece. As pessoas que têm experiência com o Espírito Santo, eu acho que vai também conseguir compartilhar isso. É uma experiência de lucidez, é como se viesse uma luz e falasse assim, opa... Mas você não se sente julgada, você não se sente culpada. É diferente de um pensamento de culpa, que vem e fala assim, você só erra, sabe? Não vem assim. Vem, olha pra isso. Cuidado com isso aqui. São alertas, parece. Quem já teve essa experiência, no caso a Bruna, por exemplo, já teve essas experiências. É muito legal isso compartilhar, porque quando eu também comecei a montar essa página, muita gente vinha com a questão da culpa. De errar e falar, eu me sinto culpada pelos meus pecados, mas eu amo a Deus, eu quero ficar próxima de Deus. Gente, é muito curioso, porque vem mesmo. E quantas vezes eu errava, eu falava assim, Deus... E me sentia naquele movimento de culpa, e horrível, porque isso afasta o Espírito Santo, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ele nunca vem te avisar pra você se sentir culpada ou culpado. Ele vem pra te dar um alerta do tipo, cuidado com isso. Isso daqui pode te levar pra longe. A sua conduta pode ser diferente. Observe. Ele solta assim um alerta. Ele não vem, é o que eu falei, ele não vem com adjetivos pejorativos, não vem. Não vem com falas, no caso que vem através do pensamento, ele não vem pra te deixar mal, te deixar cabisbaixo, de cama, não vem. Esse tipo de pensamento é um outro movimento, que utiliza do seu erro pra trazer uma carga de culpa, pra trazer uma carga de penalidade, pra te afastar. E é nesse movimento que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter esse discernimento. Sabe? Eu percebo muito nisso. E quando eu tô no movimento de cair, de me sentir mal, tal, eu falo, não, Deus, a tua palavra, ela não me culpa. Porque eu já sou livre. Eu já sou livre. Eu não preciso entrar nesse mar de coisas, de pensamentos ruins, sabe? De, nossa, eu errei, peraí, agora eu vou ser julgada. Porque existe a misericórdia de Deus, existe o amor, existe o perdão, mas a gente também precisa reconhecer. Precisa reconhecer, precisa trazer isso com Deus, precisa trazer isso para Deus. Para que Ele trabalhe e nos mostre, e a gente vai errar, gente. O resto da vida a gente pode ter erros. Mas o importante é a gente não ficar caindo no mesmo, sabe? Porque é isso que nos traz prisão emocional, é isso que nos traz prisão mental, porque a gente acaba entrando num exercício de costume de pensar, costume de conduzir, costume de sentir, e a gente vai se aprisionando. Por exemplo, nesse sonho que eu tive essa noite, veio muito essa questão da adoração. De uma Ana que adorava uma coisa que deixava ela presa. Em relacionamento, por exemplo, que deixava ela presa. E a Ana livre de hoje, né, no sonho, simbolizou o quê? A liberdade que você tanto busca de sair do vale da sombra da morte, que era no caso a casa com fogo, que já estava ali acabando com a água que estava, né, que estava me salvando, é justamente abandonar isso, deixa pra trás. Porque no momento que eu cogitava no pensamento abandonar essa versão, no sonho, na minha visão, eu conseguia ver a saída. Sem uma casa limpa, sem fogo. Gente, eu acho esses sonhos cabulosos. Cabulosos. Isso vem pra me mostrar tanta coisa. E uma coisa que é legal.
quando vocês têm essa visão, por exemplo, a Bruna, né, que comentou, olha, eu tenho pequenas visões do dia a dia. É legal a gente mergulhar no dia, refletindo sobre isso que Deus trouxe. Não simplesmente falar assim, sabe? Nossa, eu vi, ok, é verdade. Mas dá uma mergulhadinha, porque às vezes Deus tem uma tendência de mostrar um pouco a mais quando você mergulha. Ele pega uma brecha sua, se ele já mostrou, vai mais a fundo pra ver o que ele pode te trazer pra te libertar. Te libertar de sentimentos ruins, libertar de traumas, frustrações, crenças. Porque a crença, ela tá muito escondidinha, né, gente? Aqui eu gosto de trazer também essa questão da crença, porque, veja, nós estamos no movimento de acreditar em Deus, certo? Ok. Quando nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na palavra. A palavra é libertação, ou seja, nós acreditamos que somos livres, nós acreditamos que temos a direção e o discernimento para poder, né, pisar em terreno fértil, para poder tá de acordo com o propósito e o plano de Deus. Legal. Só que quando a gente não tem essa direção, a gente cai. A gente cai. Porque você não tem referência para onde você tá indo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daí. Muita atenção nisso daí. Eu vejo muito assim, esses dias eu postei e repercutiu muito, né? Aquele post divididinho lá o homem que não é sábio, ele acredita em qualquer coisa. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Porque é bem isso, a gente tem que procurar o temor e a prudência a Deus. Porque quando a gente se acha autossuficiente para tomar frente de alguma decisão sozinho, a gente pode correr o risco de cair. Porque quem me garante... Porque Deus vê todos os corações. Nós não vemos, mas Deus vê. Quem me garante que eu estou indo pelo caminho certo, que eu estou me envolvendo com a pessoa certa, que aquilo não pode ser uma armadilha, que aquilo não pode ser uma distração? Quem me garante isso? Só Deus. Então, se eu não tô colado com ele, como que faz? Não faz, né? Quantas vezes, gente, eu já fiz escolhas sozinhas, achando que eu era a top da top, porque estuda, porque isso, porque aquilo? Gente, a hora que eu fui ver, não tava do jeito que eu gostaria. Em vez de eu ter movimentos de agradecimento, de edificação em fé, eu tava cada vez mais frustrada. Cada vez mais chateada. Então, é muito legal a gente ter esse movimento, sabe? É muito legal a gente ter essa conexão real com Deus. Real com Deus. Vai falando comigo aí que eu vou beber uma água. Eu tô trazendo... Eu tenho tanta história pra contar, gente, mas às vezes não vem na minha cabeça, você acredita? E me veio na cabeça falar sobre essa questão da experiência que eu tive semana passada. Sobre a adoração e sobre as pequenas mentirinhas. Porque isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Que pode tirar real a gente do caminho. Real. E essa adoração, eu vejo muito sobre relacionamento. Com pessoas, adoração com pessoas. Essa noite também eu tive, olha só que curioso, eu tive um sonho, que foi logo depois desse da casa. Que eu estava numa casa que era tipo um caminhão que era uma casa dentro, né? Tipo esses motorhome da vida. E eu tinha um grupo comigo e de repente eu acordei e esse grupo não tava mais, era um outro grupo. E eu falei, gente, mas cadê aquele grupo que tava comigo? E a pessoa que tava do meu lado falou assim, essas pessoas decidiram, elas falaram que estavam cansadas de ler a Bíblia e elas decidiram ir numa outra igreja adorar um outro Deus. E na hora eu me senti abandonada. Eu me sentia super abandonada. E eu pensei, meu Deus, mas as pessoas não viram que eu tava aqui também e que elas poderiam me chamar? Pensei isso no sonho. E fiquei quieta. Daqui a pouco eu olho pro lado, todas as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas livres. Elas estavam indo num caminhão, que era uma casa, ou seja, tinha tudo dentro para ela poder sobreviver, viver bem, ela poderia se movimentar, e todas elas tinham um espírito livre. Um espírito de desbravar o mundo, de não interessa, eu não me apego a ninguém, eu simplesmente vou. Olha que curioso, gente. 2 sonhos assim, que tá dizendo pra mim, abandona aquilo ali. Abandona isso daí. E eu não tenho movimento de adoração a outros deuses. Há tempos. Assim, eu nunca tive, na verdade. Mas eu já fui
tive tentativas de autoconhecimento que me levaram para um caminho um pouco mais esotérico e tal, e eu abandonei, não quis. Depois que eu realmente decidi, eu não quis mais. Para mim, conectou com Jesus, e eu não quero mais abrir mão disso. Mas, às vezes, as crenças internas do inconsciente, ela pode trazer pra gente uns lapsos, assim, que a gente não percebe. E é nesses momentos que Deus vai trazendo livramento, vai trazendo visão. Então, nesse sonho, por isso que eu falo, hoje, essa noite veio 2 sonhos muito fortes. Então, eu quero sentar hoje, dar uma meditada na palavra em relação a isso. Perceber, poxa, o que Deus quer me dizer com isso daqui? Vocês têm experiência com sonhos, gente? Ou vocês têm, ou não lembram, ou têm, e falam, será que é o Espírito Santo falando comigo? Será que é Deus me mostrando isso? Vocês têm essa experiência? Vocês conseguem discernir quando é o Espírito Santo e quando não é? Ou quando é um pensamento? Eu falo muito sobre a questão do controle do pensamento aqui também. Vocês conseguem ter noção do que vocês estão pensando no dia a dia? Por exemplo, vocês vão se relacionar com alguém, seja no trabalho, ou no relacionamento conjugal, ou no relacionamento de amizade ou familiar. Quando vocês vão se relacionar com alguém, porque assim, né, gente? Quando a gente tá sozinho em casa é tudo maravilhoso. Porque a gente tá sozinho. Até a gente encontrar um outro ser humano. Aí tudo muda, entendeu? Aquela paz que você tem interna, começa a falar assim, minha nossa. Essa pessoa aqui, né? Pelo amor. Acontece. Só que a gente tem que se relacionar com seres humanos. E é nessas horas que a gente aprende. Quando vocês estão se relacionando com esses seres humanos, né? Qualquer pessoa, seja familiar, amigo, trabalho, o que seja. Vocês conseguem perceber quando vem um sentimento forte à tona? E o que pode estar se passando na cabeça de vocês? Vocês conseguem ter esse discernimento ainda? Ou como é que tá? Ou vocês deixam se levar e depois que passou vocês conseguem observar? Isso é muito, muito importante. Esse é um exercício que eu gosto muito de trazer para vocês junto com a palavra. Porque Deus, ele nos dá entendimento. Mas a gente também ele também nos deu autocontrole. Então, esse exercício mental de percepção, e falar, não, isso aqui eu não quero, isso é um fator nosso. Nós, como seres humanos, podemos ajudar Deus a trazer mais o plano dele, o propósito de vida para nós, desde que nós também conseguimos tirar aquilo que a gente já sabe que não é. Que já sabe que aquilo ali vai levar a gente a ter sentimentos ruins, a ficar mal, a ficar de cama, a ficar triste, a ficar agoniado, a ficar apreensivo, preocupado. Entendeu? Então, esse é o nosso trabalho. Na Bíblia fala muito sobre a questão do pensamento, da gente saber controlar o nosso pensamento. Então, eu vou sempre trazer isso pra vocês, porque isso está na palavra de Deus. Não é algo o pessoal fala muito de autoconhecimento. O autoconhecimento é importante, porque através também do nosso autoconhecimento, sem parte esotérica, eu diria, Deus trabalha a nosso favor. Porque Ele quer que nós nos conhecemos, mas também que nós nos conhecemos em Cristo. Tô lendo aqui vocês, tá? Olha que... Bruna, que curioso. Gente, foi exatamente esse sonho que eu tive. Assim, lógico. Eu tive um sonho assim. Abandona isso, porque se você não abandonar, você vai continuar na casa que tá pegando fogo. Você vai ter que... E quando no sonho eu fechava os olhos também, e eu via eu saindo da casa sem fogo. Ou seja, eu tinha uma saída. E uma saída de luz. Uma saída de salvação. E olha que curioso, é bem isso. E olha, uma liderança ministerial é muito sério, né? É muito sério. É algo que eu vi esses dias, que não nos faltará mais nada, né? Mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, ele vai ser maior na questão espiritual. Então, o nosso compromisso é cada vez mais fixar em Deus, cada vez mais ajoelhar no chão, cada vez mais orar, cada vez mais se fortalecer, porque é esse movimento que vai fazer com que a gente realmente consiga liderar pessoas. Porque liderar pessoas, a gente não só fala com elas, como a gente tem que dar o exemplo. Então, hoje, por exemplo, o Espírito Santo me alerta muito assim: você tem que fazer aquilo que você prega. Você tem que ficar de olho nisso daqui. Tô dando tchau pro maridão aqui. Você tem que ficar de olho nisso daqui. Não. É pequenininho? Toma cuidado. Esse pequenininho pode se tornar algo grande, que é o negócio da mentirinha que eu tava falando. Então, o Espírito Santo hoje, ele tá me mostrando também, Bruno, uma questão de... Peraí, você vai liderar. Te prepara.
Porque você vai ter que tampar todos os buracos. Então, todos os buracos espiritualmente abertos, nós vamos tampar. Nós vamos trabalhar junto. Eu te mostro e você vai lá e fecha. Tá bom? Beleza. Então, eu tô assim com o Espírito Santo. Eu tô num nível também de amadurecimento. Então, quando a gente pega uma questão de liderança ministerial, isso é um compromisso muito forte com Deus, porque nós estamos trazendo para as pessoas livramento, trazendo para as pessoas um olhar de abertura, um olhar que vai, a tendência é que elas se aproximem de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, as palavras que a gente usa para que isso não afaste as pessoas. Eu, por exemplo, eu oro muito para Deus, porque eu, quando era muito pequena, eu tinha muito costume de falar palavrão. Hoje eu já não falo. Mas, às vezes, tem palavras do nosso português que eu gosto muito de procurar o significado da palavra, para saber qual é a origem dela. Se ela significa aquilo que realmente eu tô querendo dizer. Então, eu evito usar a palavra torpe. Evito usar palavras que podem ter duplo significado. E isso é uma coisa que mexe comigo. Por exemplo, né? Semana passada eu fiz uns stories da minha mesa. E aí eu falei, tá uma zoninha, mas é uma zoninha boa. Eu falei, gente, zoninha? Mas, Cláudia, tanta palavra para usar? Você tinha que escolher essa? Gente, parece bobo. Mas são essas coisas que você vai falando verdade. Vou usar outra palavra. Por quê? Porque tanta palavra linda. E eu sei, hoje eu tenho noção. E, Bruna, é uma coisa também muito legal. Eu tenho noção de que tudo que eu escuto, que eu vejo na TV, os ambientes que eu estou, afetam a minha vida, de forma indireta. Então, veja, se eu estou ali, de frente para um monte de gente, falando, e todo mundo tá vendo, eu tenho que tomar cuidado também com o que eu falo, porque essas pessoas estão me assistindo. Então, o que eu tenho que trazer para elas? Eu sou só uma ponte, entende? De Deus. Eu tenho que trazer aquilo que está condizente com Deus. Então, se ainda tem vestígios meus, de falas minhas, que são desconectados, isso é o que eu falo, né, Bru? Quando a gente começa a pegar uma questão ministerial, de liderança e tudo mais, a gente vai falhar, gente. Nós temos erros, é normal. Só que Deus vai conduzindo para o caminho certo. E aquilo que você falhava, você não falha mais. E a gente não trazer essa sensação de culpa, e sim de aprendizado. Fala, não, realmente aqui dá para mudar. Então, sempre quando eu venho falar aqui com vocês em live, eu faço uma oração antes, pedindo o discernimento do Espírito Santo de palavras que traz alívio, que traz livramento, que traz insights, que traz abertura, sabe? Que traz aproximação. Porque é isso que eu busco com vocês. É isso que eu busco trazer pra vocês, né? E é curioso, porque um tempo atrás eu ainda tinha muita dúvida do meu propósito, assim. E é curioso como Deus vai mostrando muito devagar. Ele vai... E hoje eu vejo que o quanto a minha arte, por exemplo, ela ajuda as pessoas. E, gente, quando eu comecei essa página, eu não tinha noção nenhuma. Do tipo, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu simplesmente fui. Porque eu falei, isso tá tocando muito forte no meu coração, eu vou. O que vai ser lá na frente eu não sei, mas eu vou. E vim. E eu fui me aprimorando, e fui insistindo, e fui aprimorando. E hoje eu faço artes que eu consigo, graças a Deus, desenhar um pouco mais para trazer maior entendimento da palavra. Porque a maior dificuldade das pessoas também é: eu leio a palavra e não entendo. Eu já tive muita essa dificuldade. E ainda tenho. Tem coisas que eu olho e falo, isso aqui eu preciso refletir um pouco mais. Preciso trazer em oração para Deus, para que Ele me abra um olhar diferente, um olhar de mais aprendizado, de conexão. Isso aqui eu não entendi, mas às vezes lá no Novo Testamento eu acabo entendendo como Deus trabalha. Então é isso, sabe? Uma outra coisa que eu aprendi também, gente, é ler a Bíblia com um olhar de conhecer a Deus. Com uma visão assim, um sentimento assim. Não de ver assim, tá, ok. Por exemplo, quando no Antigo Testamento, na construção do templo, você fala assim, gente, mas o que vai mudar a minha vida? Eu ver que tinha X centímetros a cortina, que tinha X centímetros né, a espessura da porta. No mais, quando eu terminei de ler. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, gente, sabe qual é o ensinamento que eu peguei daqui? Como Deus é minucioso. Como Deus é detalhista. Ele vai nos... E é com qualidade. Deus opera com qualidade. Ele vai pegando os pequenos pontos e fala, é isso aqui, eu vou trabalhar na qualidade. E eu acho que é assim, no mais, às vezes você lê um trecho da Bíblia, você não entende. Mas quando você pega você tá, né, com o Espírito Santo, e você pega e você fala assim, caraca, Deus é isso aqui, cara.
É detalhista, é na qualidade, é na excelência. Aí você fala, mas por que eu tenho que ser 1 centímetro a mais? Porque é esse 1 centímetro que vai fazer a diferença, por exemplo. É ele que sabe. Então eu aprendi muito isso, sabe? Que Deus não vai... Ele vai nas pequenas coisas. Vou ler vocês aqui também. Eu entendi que precisava amadurecer mais e que a função estava me afastando da verdadeira essência, a minha verdadeira missão. A função que você está falando, por exemplo, eu acho que é a sua atividade profissional. É isso, Bru? Porque chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir. Porque eu sou formada em contabilidade, né? Então eu tive que fazer uma decisão. Ou eu vou para tiro o CRC para seguir minha profissão, ou eu vou nisso que tá tocando meu coração. E aí eu falei, gente, não, isso daqui tá tocando muito forte meu coração. Eu vou ter que ir por esse caminho. Eu não sei o que vai ser. Porque vai começar do zero. Eu não sei como vai ser. E eu realmente fui. Lógico, eu conto com a ajuda de pessoas, né? Mas eu fui. A função ministerial, sim. Isso também é interessante, Bruna, porque mesmo sendo ministerial, por exemplo, às vezes a gente quer, por exemplo, o louvor. A gente quer estar lá no louvor porque a gente gosta de cantar. Um exemplo, tá? Porque pode ser totalmente ao contrário, mas um exemplo. E às vezes Deus sabe do teu potencial e Ele quer te colocar na liderança. Porque Ele sabe exatamente por que Ele te preparou. E você insiste no louvor, por exemplo. Mas a tua missão é lá na liderança. Então, a gente precisa ter a direção de Deus. Porque, por exemplo, eu posso achar aqui que eu tenho o ministério da liderança. E Deus vai falar, não, o seu ministério é da arte, por exemplo. Eu posso ser forte na arte. E eu posso fornecer artes. Tá tudo bem. Gente, o que Deus escolheu pra mim tá bom. Eu só preciso saber que eu estou no caminho certo. Que é esse movimento que você faz. Se mantém em oração e observe o que Deus fala. Porque, por exemplo, o que acontece aqui? É muito compartilhar com vocês. Eu tenho a página. Eu tenho muitas pessoas me seguindo já, né? Coisa que eu nem imaginava. Eu comecei com, gente, 40 pessoas. Hoje tem 5 mil, lá, né? E às vezes vinha uma pessoa, por exemplo, no começo não... Nossa, eu tinha 3 curtidas, gente. E é legal a gente ver a evolução. Tinha 3 curtidas e eu ficava, nossa, as pessoas não estão gostando. Olha como é a nossa evolução em Deus. As pessoas... Eu era muito assim, sabe? As pessoas não estão gostando. Será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? Me vinha muita dúvida. Mas me vinha muita dúvida. E sabe o que Deus dizia pra mim? Continua. A prática é que vai gerar perfeição. Continua. E eu ficava, mas eu acho que eu devia pegar um trabalho, e daí eu já ganho, porque daí eu preciso correr, porque o mundo tá todo mundo trabalhando, e eu tô aqui fazendo arte, vinha muito na minha cabeça isso. E tudo falava, ó, continua aqui. Continua. Quantas vezes eu já desisti aqui, gente? No começo eu desistia, eu falava, acho que não é pra mim, acho que o povo não tá gostando. E aí me veio na cabeça assim, se você tem, vamos colocar, 100 pessoas na época, 100 pessoas te seguindo, você tem 13 curtidas, você está preocupada com as outras? Que às vezes nem viram o seu post. Tem 13 pessoas te olhando, um exemplo. Foca nessas 13, porque eu preciso de você lá. Continua. Mas vem dúvida, no nosso trajeto, na nossa missão, vem muita dúvida, porque a gente ainda não tem claro 100% que somos top naquilo, porque a gente é desenvolvido em Deus. A gente não vai chegar nascendo sabendo. Deus vai desenvolver. E Deus vai mostrar o que você precisa aprender para você estar naquela posição, que você nem sabe que é aquela posição às vezes. Então hoje, depois que eu continuei, eu fui vendo que foi chegando pessoas, e as pessoas me elogiando, falando, olha, eu gosto da sua arte me abençoa, sua arte me liberta e tal. Eu falo, que legal, Deus, sabe? Que bom que eu continuei, eu vou continuar mais ainda. Mas imagina se eu tivesse desistido. Aí eu poderia olhar para Deus e falar assim, Deus, não é isso a minha missão. Sabe? Eu tô perdida. Então a gente tem que... Eu sinto muito assim que eu tive que ter esse afinamento do Espírito para perceber a voz de Deus dizendo, continua. Mesmo eu falando, mas peraí, gente. Será? Mesmo a minha dúvida vindo, o Espírito Santo dizia, continua. Eu tive que ter fé. Eu tive que amadurecer a minha fé. Amadurecer o meu relacionamento com Deus, conseguir afinar meus ouvidos para o Espírito Santo. Eu tive que aprender isso, gente. Isso a gente aprende no relacionamento com Deus, porque eu não tinha isso. Eu era uma pessoa que eu começava um negócio, eu desistia. Eu começava outro negócio, eu desistia. Eu começava outro negócio, eu desistia. E eu falei, Deus, eu preciso, no momento que eu pegar,
um negócio que seja, eu vou fazer até o fim. Eu vou fazer até o fim. Esse foi o segundo negócio que eu peguei que eu fiz até o fim. Eu falei, a missão é essa, eu vou fazer até o fim. Então aqui é um desafio? É um desafio. Todo mundo tem desafio. São diferentes os desafios. Mas a gente tem que aprender ir passo a passo. Aí vencendo esses desafios, vencendo essas objeções que vem no meio do caminho, essas dúvidas. Então eu tento trazer muito assim, que às vezes também eu tenho é tanta coisa dentro de mim, gente, é tanta experiência, é tanto conhecimento que às vezes eu tenho dificuldade de mastigar isso pra passar pra vocês. Por isso que às vezes eu pergunto na live, tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Tá gerando conexão espiritual, conexão emocional e mental em vocês? Porque eu às vezes preciso refletir, ficar dias pensando assim pra fazer um texto. E não porque eu quero fazer algo muito elaborado, mas porque eu quero trazer da maneira mais fácil possível pra vocês. Pra gerar esse entendimento com vocês. Pra vocês falarem, caramba, olha, eu posso pegar nisso aqui. Eu posso perceber nisso daqui. Eu tô indo pelo caminho certo. Porque não é que eu sou a dona da verdade. Mas é que se eu falo pra vocês assim, gente, eu percebi algo do Espírito Santo e foi muito positivo. Isso me fez crescer. E você também tem isso, vai falar assim, eu tô indo pelo caminho certo também. Porque quando eu escuto de alguém, eu também olho. Eu falo, nossa, eu também tô indo pelo caminho certo. Isso conforta a gente. Isso traz certeza. É como se Deus enviasse para dizer, olha, você está indo pelo caminho certo, pode continuar. Porque nós estamos numa roda. É um dando o braço pro outro, a mão pro outro, para falar assim, vamos junto, nós estamos indo pelo caminho certo, vamos. Eu tenho fé, eu acredito que é assim. Como que é a sua experiência com Deus? É assim. Uma outra coisa que eu achei muito legal. Quando eu fui com a minha família, no final de semana, eu estava sentindo tanta falta de ter essa comunhão com pessoas que têm experiência com Deus real, que faz questão de buscar e tem experiências com Deus. Porque, gente, é muito bom. É muito bom. E eu tento trazer isso nessa live aqui. Só que eu trago a minha experiência. Por isso que eu chamo muito vocês para compartilhar. Porque isso vai fazer com que seja uma roda, seja uma comunidade de testemunhos. E às vezes você pode estar do outro lado pensando, gente, mas eu não tenho nada para falar. Eu não consigo perceber um testemunho na minha vida. Nossa, na minha vida não tá indo bem. Ou então, sei lá, até hoje eu não consegui sentir Deus na minha vida. Eu amo Ele, busco Ele, mas eu não consegui sentir. E é nesse compartilhar de você falar assim, olha, eu não consegui sentir, ou de repente de você passar essas dificuldades que você tem no dia a dia, que a gente também pode chegar e falar assim, olha, eu também já vivi isso. E sabe o que me ajudou? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque a gente não nasce sabendo, gente. A gente não nasce sabendo. É de, vou falar, firme mesmo de buscar de um ano pra cá que eu tô fazendo. Eu já era batizada, eu fui batizada na Igreja Batista, eu já era batizada, eu sempre tive temor a Deus, mas eu não era uma pessoa que eu colocava a minha vida diante de Deus. De chegar a falar, minha conta bancária é tua, Deus, o meu relacionamento é teu, sabe? Tudo que eu for fazer é teu. É teu. Porque assim, pode ser que amanhã Deus me envie pra outro lugar. E aí eu vou ficar, ai, minha casa, ai. Ué, se Deus me enviou, eu só preciso ter certeza que é Ele me enviando. Que é essa questão ministerial, Bruna, que você estava falando. A gente tem a certeza e a gente sente no nosso coração, por exemplo, se a gente pega, aí também tem uma diferença das dúvidas que vem no nosso pensamento, porque quando a gente pega uma liderança, um ministério, o negócio é grande. Você já não está mais falando com duas, você está falando com bastante gente. E quando você movimenta almas para Deus, existe uma força contrária que está ali meio indignado que você está levando esse monte de gente para lá, né? Que você está libertando pessoas. Então a gente precisa estar muito blindado com o espiritual para que essas dúvidas do inimigo não, essa semente que ele planta, não crie terreno na nossa vida, né? Que a gente tem um espiritual muito fortalecido para que isso não caia e cresça flores ali, cresça espinhos ali, né? Que a gente tenha essa sabedoria. E se você vai sentindo no seu coração, pede confirmação de Deus. Pede confirmação de Deus e vai pedindo, porque Ele vai te mostrando. Por exemplo, quando eu pedi a confirmação de Deus em relação à página, Ele sobe, eu não tinha assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Eu só sentia assim, continue. Continue. Deus, será que eu tenho que pegar esse curso aqui? Puxa, custa R$1.000, tal, não sei o que lá. Será que eu faço? Eu mostrava isso aqui, ó, a Bíblia. Eu falava, é só isso mesmo? E aí, com o tempo, eu fui percebendo tanto que a Bíblia, a palavra de Deus me livrava. E eu falava, caraca, é isso, porque é disso que as pessoas precisam. As pessoas estão em sede, gente, de livramento, sim. As pessoas estão em sede de ter um propósito de vida firme, sim, no qual elas se sentem útil ao mundo.
Se sente livre, com a mão leve, com o amor dentro do coração para passar isso para as pessoas. As pessoas têm sede disso. Elas não querem ser uma pessoa X, que a outra pessoa ela fala, essa pessoa na minha vida é X. A gente quer ter sentido de vida, a gente quer ter propósito, a gente quer, sabe, chegar num lugar e poder ajudar os outros. Quando a gente vê um movimento de união, a gente vê um movimento de ajuda ao próximo, a gente sente o nosso coração preenchido. Eu sinto isso, não sei se vocês sentem, mas é normal do ser humano. Até agora que tá em Copa, tudo, quando você vê pessoas unidas no mesmo propósito, isso movimenta o nosso coração de alguma forma. Então quando a gente tá nessa comunhão e a gente vê pessoas juntas, a gente sente esse movimento, a gente quer buscar isso, quer um propósito, quer uma verdade maior. Eu, por exemplo, gente, eu vou te falar, muitas vezes eu me senti desorientada na vida. Muitas vezes. E eu só consegui essa conexão com Cristo, com a palavra de Deus. Porque ela liberta literalmente. E as pessoas que falam, olha, não sei, eu não entendo a palavra de Deus, eu procuro outro caminho. Ok, pode procurar. Mas eu já procurei também. A minha vida, eu tô aqui pra falar sobre a minha vida. Trazer pra vocês e conectar vocês com que também acreditam na mesma coisa que eu. O único livramento que eu tive foi aqui. É o único caminho que eu consigo olhar e falar assim, não vai por esse lado, vai pelo outro. É a verdade que nos liberta. Entende? E cada vez que a gente aprofunda mais, cada vez vai libertando mais. E eu sinto que é uma libertação espiritual. Porque tem campo que a gente não vê, né? O espiritual a gente não vê, mas a gente pode sentir. Mas eu sinto que é uma libertação mental. É uma libertação mental de padrões do mundo. De crenças que não levam a gente a nada. Crenças de egoísmo, crenças de, eu sou menos, crenças de, sabe, sou uma pessoa frustrada, nada dá certo na minha vida, o mundo é horrível. Esse tipo de crença é isso aqui que liberta. Porque isso daqui traz palavras de conforto. Traz palavras de libertação da verdade. Então é como se todas as sementes ruins do mundo começam a vir no seu caminho e você fala, não, mas a palavra de Deus não fala isso, então eu não preciso pensar, beijo, tchau. E vai te libertando. A hora que você vê, quando você tá mais tempo nesse caminho da verdade, curioso. Você para de xingar o mundo. Você para de falar palavrão. Você para de ficar irritado com as pessoas. Vai diminuindo a frequência. E aí você vai dando mais abertura para aquilo que é bom. Vocês têm essa experiência também? Porque eu me sinto muito assim. Quem da minha família tá aqui pode comprovar que quando eu era pequenininha, gente, eu só falava palavrão. Quando eu fiquei adolescente, eu era revoltada. O tanto de erro que eu já fiz na minha vida, gente. O tanto de coisa errada que eu já fiz. Não tá escrito. Não tá escrito. Porque eu não tinha esse discernimento de falar, olha, isso daqui... Eu não tinha esse caminho. E eu vou te falar, às vezes as pessoas não têm o conhecimento assim, não têm o entendimento quando a gente fala que a palavra de Deus é libertadora. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a pessoa vem e ela começa a ler a Bíblia lá no Antigo Testamento. E ela fala, meu Deus, o que isso quer dizer? O que isso vai mudar a minha vida? Que verdade é essa que vai me libertar? Não tá me libertando em nada, eu tô mais confusa. É isso que acontece. E outra coisa, quando a gente faz oração e lê a Bíblia, é o que eu falo, gente. Eu penso hoje. Eu já tive muita vergonha, né? Quando você... olha, vamos compartilhar aqui nós. Quando a gente entra por esse mundo de Deus, o mundo, ele tem uma visão muito curiosa sobre o crente. Essa daí é crente. Virou crente. Não sei o quê. Só que curioso. Porque a palavra crente significa a pessoa que crê. Só que o mundo traz de uma forma tão... Como é que se diz? Menosprezando. Tão assim, né? Burrinho de carga. Tão... olha, parece crente. É saia de crente. Não sei o que de crente. Gente, mas crente significa a pessoa que crê. Existe virtude maior do que essa? Porque se a fé é que movimenta montanhas, ainda bem que cremos. Então, hoje, eu tenho muita felicidade e alegria de crer. De realmente ser crente, porque eu tenho fé. Antes eu via, nossa, mas eu vou ser crente? Eu vou ser isso, vou ser aquilo. Porque o mundo traz dessa forma. Traz essa vergonha. E hoje eu olho e falo, se eu tiver que escutar um louvor num volume um pouco mais alto no meu carro ou em casa, eu não vou ter vergonha, gente. Eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Ele faz as coisas por mim e eu faço por ele. Eu não devo nada a ninguém. Agora, se o mundo tem uma visão deturpada do que é servir a Deus, aí já é um problema de cada um. Mas a visão que eu tenho hoje já não é mais essa. Vocês já passaram por isso? De por alguns momentos vocês falarem, nossa, mas será que eu tô fazendo o papel daquela crente que o mundo vê?
sabe? De ser a chatona, que vai nos lugares e só fala de Deus. Eu às vezes, eu maneiro, porque se a pessoa não tem o mesmo entendimento espiritual, eu dou uma maneirada, porque às vezes a gente fica chata mesmo. E às vezes não é o momento de falar. Mas no momento oportuno eu falo. E vocês? Como que vocês assumem isso? Porque é normal a gente também ter esse processo de sentir vergonha, de falar, eu não sei se eu falo, vai parecer que eu sou chatona. A gente tem isso, gente, porque isso é uma coisa que, inclusive, o inimigo pode usar. Ele pode usar. Às vezes eu me pondero, eu fico assim, bom, e aí, né? Deixo usar ou não deixo? Falo, não, mas peraí, que visão que eu tô tendo? Eu tô tendo uma visão positiva de servir a Deus? Então, poxa, eu vou alimentar essa visão aqui, que ela é enriquecedora pra mim. Sabe? É legal quando a gente vai tendo esses discernimentos. Gente, mas é o seguinte, eu tô aqui, vocês falaram um pouquinho hoje, vocês estão meio quietinhos hoje, entendeu? Eu quero saber o seguinte, se vocês hoje, vocês têm sugestão para a próxima live. Porque eu trago muita experiência de vida do que eu vou sentindo da semana, que toca no meu coração para eu conversar com vocês, né? Hoje passou um pouquinho da hora também, eu não sei quanto tempo cai, mas enfim. Eu gostaria de saber se vocês que estão aqui hoje, se vocês querem trazer um tema, que vocês falam, nossa, isso daqui, não só eu tenho dificuldade, como também as pessoas que eu conheço. Eu acho legal a gente falar sobre isso, sabe? Porque isso aqui pode me ajudar. Porque eu tenho muita experiência de vida, gente, só que às vezes é o que eu falo, às vezes eu tenho um pouco de desafio de trazer isso mastigado pra vocês. Só que quando vocês me trazem, eu consigo conversar. Aí vira uma conversa, aí o negócio flui. Então, pra gente fica mais fácil. Eu vou trazer, como eu vou continuar trazendo conteúdo pra vocês. Mas se vocês tiverem um tema que você falou, isso aqui pega, traz, porque às vezes já pegou em mim, ou pode ser que pegue até hoje, e a gente consegue compartilhar essas histórias. Traz pra mim, que eu vou dar uns minutos pra vocês responderem, tá? Vai soltando aí, que a gente já tá finalizando a nossa live. E eu queria saber se vocês gostaram da live de hoje. Se fez sentido pra vocês. Se essa experiência de vida que eu tive essa semana, se vocês já tiveram, ou se vocês... se fez sentido no contexto espiritual pra vocês. É importante eu saber isso. Pra trazer cada vez mais de acordo com o que vocês estão passando. Que eu acho que todo testemunho vem pra agregar, né? Esse compartilhar vem pra agregar. Fala pra mim, gente, que daqui a pouco a gente encerra. E aí eu preciso saber de vocês. Se fez sentido pra vocês, se vocês gostaram da live. Semana que vem, sexta-feira, eu quero trazer uma live bem robusta. Eu acho que relacionamento entre pessoas tá bem forte. Eu acho que é uma coisa que pega muito. E eu quero trazer um pouco mais em relação a isso. Porque tem, gente, no âmbito de Deus, assim, do nosso relacionamento com Deus, como ele trabalha 100% em tudo, qualquer coisa que a gente abordar aqui vai estar vinculado a isso, porque é a nossa vida, é a forma como a gente se relaciona com tudo, né? Com a comida, com a disciplina, com tudo, gente. Tudo que a gente fizer, Deus está envolvido, o nosso espiritual está ativo, a gente é espírito vivendo em um corpo, né? Então, tudo tem a ver. Que bom, Bru, fico muito feliz que vocês gostam. Às vezes tem menos gente na live, porque às vezes eu deixo pra avisar meio que em cima da hora. E eu também preciso me disciplinar, é um alerta para mim, a sempre toda quinta-feira passar pra vocês se organizarem direitinho também, conseguir absorver esse conteúdo, né? Então, eu vou... Constância na oração, tá, ótimo. Gente, isso daí é muito importante também, porque esse final de semana nós falamos sobre isso também. Nós falamos sobre isso. Eu vou trazer isso. Eu vou trazer essa questão da constância na oração e trazer também um pouco de relacionamento. Porque quando a gente encontra muita dificuldade e muito apego em coisas que nos distanciam da constância na oração, uma coisa, na verdade, uma precisa da outra e a outra precisa da uma, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar nesse mundo em conjunto, porque uma coisa vai afetar a outra. Eu vou trazer mais sobre a constância na oração. Inclusive, também a constância na leitura da palavra. Porque edifique muito. Por exemplo, muitas vezes eu me sinto meio instável emocionalmente e às vezes eu não tô com muito jeito pra orar e eu venho quero ficar quietinha, eu venho ler a palavra, eu já consigo orar melhor, eu já consigo ter um discernimento melhor. Então é muito importante que a gente tenha isso em comunhão, tá? Eu vou trazer mais, então, sobre isso que a Bruna trouxe, né? Tem pouca gente hoje, então quem tá ao vivo pode trazer esses temas.
Mas sexta-feira que vem eu vou trazer bem forte nisso. E eu quero que vocês participem. Tragam o testemunho de vocês. Isso é importante para todos que estão aqui. Porque isso vai ficar gravado depois também, tá? Então, é uma página para edificar pessoas. Não sintam vergonha de falar. Não, se vocês quiserem colocar o Maisinha participar ao vivo, não sintam vergonha. Pensa que nós estamos num trabalho do reino de Deus. Num trabalho para edificar pessoas. Tá? Nós não estamos aqui para falar conversinha boba, nós não estamos aqui para conversar, sabe, sobre coisas que, cara, eu tento trazer o mais, eu gosto de trazer com muita profundidade os temas. E eu preciso saber se isso para vocês está, se vocês estão conseguindo acompanhar ou se, olha, menos um pouco porque eu preciso ainda maturar isso aqui. É normal, eu já precisei maturar várias coisas, ainda preciso. Então vai trazendo esse feedback para mim, porque isso vai ajudar outras pessoas e vai ajudar nós também, tá? Então é isso, meus amores. Hoje já estamos aí 1h12 na live. Amei que vocês vieram. É sempre muito bom a presença de vocês aqui. Esse compartilhar que a gente faz, tá? Eu vou trazer mais temas aí, que vai falar sobre a constância na oração, o relacionamento com Deus, que eu acho que isso que é nosso foco principal, porque vai... Todo o resto vai sendo acrescentado na nossa vida, né? E é isso, meus amores. Vocês querem deixar mais algum comentário? Vai me falando, tá? Eu amei que vocês estiveram aqui comigo online. Que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Que nós tenhamos cada vez mais discernimento, cada vez mais comunhão com Deus, que nós possamos ter o ouvido atento a Deus e os olhos atentos a Deus. Eu sempre falo isso porque isso é muito, muito importante. Esteja presente no seu dia, tá? Esteja presente em todas as coisas que você faz. Muita atenção como você se relaciona com as pessoas. Eu acho que hoje é legal esse aviso deixar pra vocês, porque eu também tô nesse movimento. Como a gente se relaciona com as pessoas, cuidado com o que você fala pro próximo. Tenha atenção pra você abençoar a vida do próximo e não amaldiçoar. Se for pra falar palavras torpes, palavras que deixam a pessoa triste, que se sente menosprezada, água na boca, pensa um pouquinho, sente o Espírito Santo falando com você primeiro. Se você porventura falar, porque às vezes sai numa roda, né, de conversa, falou, presta atenção no que você está falando. Traz sempre esse movimento de amor, de piedade, de misericórdia, de perdão. Sempre aos poucos, sempre trazendo isso. Esse movimento de vida, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa sexta-feira. Muito cuidado com o que fala, com o que sai, com as nossas atitudes. Vamos tentar trazer cada vez mais autodomínio, cada vez mais autocontrole com Deus. Tá bom, meus amores? Um beijo grande, amei que vocês estiveram aqui. Essa live vai ficar gravada para quem quiser ver depois, tá bom? Até semana que vem. Beijo, beijo.